Olá amigos, como é que vocês estão nesta manhã? Espero que estejam todos bem e animados para mais um dia com a graça e a presença do Senhor nas nossas vidas. Hoje gostaria de partilhar com vocês mais alguns pensamentos acerca dos homens, das características de homens e mulheres de Deus, e neste dia gostaria de falar um pouco acerca de ser imitadores de Cristo. Uma das características que todo o homem de Deus e de mulher tem que ter é ser realmente um imitador de Cristo, um imitador de Deus. E todos nós temos tendências para imitar. Nós nascemos e no início da nossa vida a nossa tendência é imitar os nossos pais, a família mais próxima, irmãos. Mais tarde começamos a alargar o nosso leque de relações e começamos a imitar os nossos amiguinhos. Depois vamos crescendo e na adolescência começamos a ter referências como ídolos humanos, jogadores de futebol, cantores de música, atores, pessoas da moda. Ou seja, nós começamos a ser influenciados por eles e a imitá-los. Imitamos às vezes a forma como se vestem, a forma como se falam, a forma como se penteiam, opiniões, até tendências. Em certa medida nós somos influenciados pelo que nos rodeia, não é? Mas verdadeiramente o que importa para um cristão é quem é que ele imita, quem é a influência na sua vida. E pensando acerca desta temática, o Senhor me trouxe à mente uma palavra em Efésios capítulo 5, versículos 1 a 10, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também vos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo o tipo de impureza, cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Não haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engana, com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os obedientes. Portanto, evitai até a companhia deles. Pois no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, pois, andai como filhos de luz. Pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, procurando então saber aquilo que é agradável ao Senhor. Estes conselhos de Paulo à igreja de Éfeso são muito interessantes, porque a igreja de Éfeso, nesta altura, quando ele escreve esta carta, o contexto desta igreja era de uma imoralidade tremenda. Havia imoralidade de adultério, homossexualismo, perversões sexuais, muitas coisas, não é? Os habitantes de Coríntios, que era sempre a sede do templo de Afrodite, na cidade de Éfeso, a deusa Diana, eram de facto pessoas muito idólatras, não é? E que praticavam coisas realmente más. E Paulo ordena aos cristãos daquela cidade que fossem imitadores de Deus e de Cristo em vários aspectos. E a palavra imitar tem a mesma origem que a palavra mímica. Então o apóstolo Paulo está a dizer a estas pessoas que devem agir de forma a imitar Deus e Jesus Cristo. E realmente o nosso contexto dos nossos dias também se parece muito a este. Ou seja, a essência do ser humano, ela ao longo dos séculos não mudou naquilo que é os seus desejos e aquilo que é os seus comportamentos e a sua natureza pecaminosa. Entretanto, quais são as atitudes e as posturas que ensina Paulo que devemos imitar? Rapidamente eu vou falar acerca delas. A primeira que ele diz é que nós devemos imitar Deus, no versículo 1, no amor. Ou seja, a palavra do Senhor afirma que quem ama conhece a Deus. E o cristão tem que amar o seu próximo, tem que amar a Deus, tem que amar a sua família, tem que amar aqueles que estão à sua volta, indefesos, tem que amar aqueles que não têm em Cristo. Então esta é uma característica, é uma característica que temos que imitar. Deus nos amou, sendo nós seus inimigos, e nós temos que amar. Amar é a essência do cristão. A segunda coisa que ele fala é que
nós devemos ser imitadores de Cristo, no versículo 2, até mesmo no seu sacrifício, ou seja, Deus nos amou até se sacrificar por cada um de nós, através de Jesus Cristo. Então nós devemos dedicar-nos uns aos outros em amor fraternal, amando-nos, honrando-nos e pondo as pessoas realmente num patamar que elas merecem, não é? Ou seja, num patamar que Deus diz que elas merecem ser amadas, não é? E Jesus não se apegou ao facto de ser Deus, ele abriu mão para se doar e nós devemos fazer a mesma coisa, doar-nos, ainda que isso às vezes implique algum sacrifício da nossa parte. A terceira coisa, no versículo 3 de Efésios, capítulo 5, que fala, é que nós devemos ser imitadores de Deus até na pureza. Ou seja, nós não devemos entregar-nos aos pecados, não devemos entregar-nos aos maus desejos da nossa carne, mas devemos procurar viver ao exemplo e imitar Jesus Cristo. Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Ou seja, nós devemos colocar os nossos olhos e pedir a Deus que nos dê essa graça, não é? E essa vitória, não é? Nós somos salvos e justificados por Cristo e agora temos o Espírito Santo em nós e, portanto, não convém que nós sejamos imitadores do mundo, nesse sentido, mas sim de Cristo. E por isso, o Senhor nos dará, com toda a certeza, vitória sobre as tentações quando nós temos uma postura e um desejo de as vencer. A quarta coisa que ele fala é ser imitadores de Deus no falar. Ou seja, cuidado com o que falamos. Outro dia eu falei acerca disso, não é? Às vezes dizemos, falei sem querer. Não. O que está no coração é aquilo que sai pela boca. E nós devemos ter o coração cheio de Deus. E devemos ter cuidado com o que falamos, cuidado com as pessoas com quem nos relacionamos e aqueles gracejos e aquele tipo de palavreado que não honra a Deus. É muito interessante analisar duas outras versões bíblicas diferentes da que eu li. A Bíblia de Jerusalém, neste versículo 4, diz assim: não haja em vós nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes graça, ou seja, ditos de graça. E na tradução da linguagem de hoje encontramos assim: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então tenhamos cuidados, sejamos imitadores de Cristo e não saia da nossa boca palavras torpes que envergonhem o nome do Senhor Jesus. Que as nossas palavras apontem para Deus, para o seu amor, e sejam palavras de graça e de gratidão ao nosso Deus. Finalizando, o versículo 8 diz que nós agora somos filhos de Deus, filhos da luz, e como filhos da luz devemos viver em bondade, o fruto é viver em bondade, viver em justiça e viver em verdade. Então, realmente, esse deve ser a nossa maneira de viver, em bondade, em justiça e em verdade, imitando Deus. Agora que somos salvos e que somos filhos da luz, já não podemos viver como vivíamos antes. Tem que haver marcas, características na nossa vida, e para isso precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e imitar o nosso Salvador, Jesus Cristo, para assim podermos levar luz àqueles que estão perdidos. Não esqueçam, nós queremos viver Jesus numa sociedade sem Jesus, e para isso temos que imitar a Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos seus imitadores e a levarmos luz no meio das trevas. Deus te abençoe, um bom dia, força, e como eu sempre digo, com Jesus Cristo vai ficar tudo bem.